Você já se pegou encarando o vazio? Aquele momento em que o mundo fica em silêncio, as vozes externas se calam e tudo o que resta é você, seus pensamentos e um vazio que parece engolir tudo. Esse vazio não é um abismo, mas uma ponte. Uma ponte que leva ao seu maior poder, a sua verdadeira essência. Hoje, vamos embarcar em uma jornada profunda, guiados por gigantes como Nietzsche, Thoreau, Jung, Platão, Schopenhauer e tantos outros que transformaram a solidão em força, em criatividade, em transcendência. A solidão, tão temida, tão mal compreendida, pode ser o segredo para desbloquear a sua grandeza. Está pronto para descobrir como? Então, venha comigo, porque essa história vai mudar a forma como você enxerga o estar sozinho. A solidão é como um lago cristalino. Ela reflete quem você é, sem distorções, sem as máscaras que você usa para agradar o mundo. Friedrich Nietzsche, o filósofo que desafiou as convenções de sua era, dizia: aquele que segue o caminho da multidão nunca irá além dela. Quem deseja alcançar o extraordinário deve caminhar sozinho. Nietzsche viveu isso na prática. Ele se isolava em montanhas, onde o silêncio era seu único companheiro. E foi nesses momentos de solitude que ele escreveu obras-primas como Assim Falou Zaratustra. Para ele, a solidão não era um fardo, mas o preço da originalidade, o terreno onde as ideias mais poderosas nascem. Pense por um instante, quando foi a última vez que você esteve verdadeiramente sozinho? Sem celular, sem barulho, sem as opiniões alheias ecoando em sua mente. Vivemos em um mundo que nos bombardeia com distrações. Redes sociais, notificações, conversas intermináveis, tudo isso nos afasta de nós mesmos. A solidão, por outro lado, nos obriga a olhar para dentro. É assustador, sim. Confrontar seus medos, suas dúvidas, suas verdades cruas, não é fácil. Mas é exatamente nesse confronto que você começa a se conhecer de verdade. Søren Kierkegaard, o pai do existencialismo, entendia isso profundamente. Ele escreveu: a multidão é a mentira. Para Kierkegaard, seguir o rebanho era trair a si mesmo. Ele acreditava que a verdadeira autenticidade só surge quando você se afasta do barulho social e enfrenta a solidão. É nesse espaço silencioso que você descobre sua voz única, seus desejos mais profundos, sua missão no mundo. Quantas vezes você já se sentiu pressionado a seguir um caminho que não era o seu, só para se encaixar? A solidão é o antídoto para essa pressão. Ela te dá coragem para ser quem você realmente é, sem pedir permissão. Platão, o filósofo grego, também via a solidão como um caminho para a verdade. Em sua Alegoria da Caverna, ele sugere que para enxergar a realidade além das sombras é preciso sair da caverna, deixar a multidão e enfrentar o desconhecido. A solidão para Platão era o espaço onde o filósofo contemplava as ideias eternas, longe das distrações do mundo material. Hoje, a neurociência confirma isso. Estudos mostram que momentos de introspecção aumentam a clareza mental e ajudam a processar emoções complexas. Quando você se permite estar sozinho, você não apenas se conhece melhor, mas também desenvolve a força para viver de acordo com suas próprias verdades. Agora vamos explorar como a solidão pode ser um motor de criatividade. Pense em Henry David Thoreau, o escritor americano que escolheu viver isolado em uma cabana em Walden Pond. Ele escreveu: fui para os bosques porque queria viver deliberadamente, enfrentar apenas os fatos essenciais da vida. Em sua solidão, Thoreau encontrou clareza. Ele questionou os valores da sociedade, refletiu sobre o que realmente importa e escreveu Walden, uma obra que inspira gerações até hoje. Sua escolha pelo isolamento não foi um ato de fuga, mas de coragem. Coragem de ouvir seus próprios pensamentos, de criar algo novo, algo verdadeiro. Essa conexão entre solidão e criatividade não é exclusividade de Thoreau. Pense em Vincent van Gogh, que, em seus momentos de isolamento, produziu telas que capturaram a alma humana como poucas. Ou em Isaac Newton, que, durante um período de reclusão forçada pela peste no século XVII, desenvolveu suas teorias revolucionárias sobre a gravidade e o movimento.
A solidão lhes deu espaço para pensar, para imaginar, para inovar. Carl Gustav Jung, o psicólogo que explorou as profundezas da mente, também via a solidão como essencial para a criatividade. Ele dizia: "O que você resiste, persiste." Para Jung, evitar a solidão era evitar o confronto com o inconsciente, o lugar onde nascem as ideias mais poderosas. Ele passava horas em introspecção, registrando seus sonhos e visões em seu livro vermelho. Foi nesse processo solitário que ele desenvolveu conceitos como o inconsciente coletivo e os arquétipos, que transformaram a psicologia. No mundo moderno, a ciência reforça essas ideias. Um estudo da Universidade de Buffalo mostrou que pessoas que passam tempo sozinhas têm maior capacidade de resolver problemas de forma criativa. Isso acontece porque na solidão, o cérebro tem espaço para fazer conexões inesperadas. Sem o barulho externo, você pode ouvir aquela voz interna que sussurra ideias, sonhos, soluções. Pense em escritores como J.K. Rowling, que escreveu os primeiros esboços de Harry Potter em cafés, sozinha, imersa em seus pensamentos. Ou em Steve Wozniak, que projetou os primeiros computadores da Apple em seu quarto, longe de qualquer distração. A solidão é o terreno fértil onde as grandes ideias florescem. Mas como trazer isso para o seu dia a dia? Experimente reservar momentos para estar sozinho, sem agenda, sem distrações. Escreva, desenhe, medite, ou simplesmente deixe sua mente vagar. Como disse o poeta Rainer Maria Rilke, ame sua solidão e suporte a dor que ela lhe causa. Rilke acreditava que a solidão era um presente, um espaço sagrado para a criação. Ele próprio escreveu suas cartas a um jovem poeta em momentos de introspecção, oferecendo conselhos que ecoam até hoje. Abraçar a solidão é abrir as portas para sua criatividade. A solidão também é uma forja, um lugar onde sua força interior é moldada. Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto e autor de Em Busca de Sentido, sabia disso melhor que ninguém. Em meio ao horror dos campos de concentração, onde a solidão era muitas vezes seu único refúgio, ele escreveu: "Quando não podemos mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos." Frankl encontrou na solidão a força para preservar sua humanidade, para encontrar significado mesmo no sofrimento mais profundo. Essa resiliência nasce porque a solidão nos ensina a depender de nós mesmos. Quando não há ninguém para te apoiar, você descobre que carrega dentro de si uma força que nem imaginava. Os estoicos, como Marco Aurélio, entendiam isso. O imperador romano escrevia em suas meditações: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força." Marco Aurélio usava seus momentos de solidão para refletir, para se preparar para as batalhas da vida, tanto as internas quanto as externas. Seus escritos, feitos em acampamentos militares ou em momentos de retiro, são um testemunho do poder da introspecção. Arthur Schopenhauer, outro filósofo que valorizava a solidão, dizia: "A solidão é a sorte de todos os espíritos excepcionais." Para ele, estar sozinho era uma oportunidade de cultivar a independência mental, de se tornar imune às pressões externas. Schopenhauer acreditava que a verdadeira força vem de dentro, e a solidão é o espaço onde essa força é forjada. A neurociência moderna confirma essas ideias. Estudos mostram que a prática da solitude fortalece a regulação emocional. Quando você passa tempo sozinho, aprende a processar suas emoções sem depender de validação externa. Isso te torna mais resiliente, mais preparado para enfrentar as incertezas da vida. Um estudo da Universidade de Harvard mostrou que pessoas que praticam a introspecção regularmente têm maior capacidade de lidar com o estresse e tomar decisões difíceis. A solidão, portanto, não é apenas um refúgio, é um treinamento para a alma. Mas a solidão não é só sobre você. Ela também é o caminho para algo maior, algo que transcende o ego. Por séculos, místicos, filósofos e líderes espirituais buscaram o isolamento para se conectar com o divino, com o universo, com uma verdade maior. Lao Tse, o sábio do taoísmo, dizia: "No silêncio e na quietude, o homem sábio se torna uno com o universo."
Para ele, a solidão era o portal para a sabedoria cósmica, para entender que somos parte de algo muito maior que nós mesmos. No cristianismo, Jesus passava longos períodos no deserto, em contemplação solitária, antes de realizar seus ensinamentos. No budismo, Buda alcançou a iluminação após meditar sozinho sob a árvore Bodhi. A solidão, para essas figuras, não era um fim, mas um meio, um caminho para transcender o eu e encontrar um propósito maior. Abraham Maslow, o psicólogo que criou a pirâmide das necessidades, falava da autotranscendência como o nível mais alto do desenvolvimento humano. Para Maslow, a solidão era essencial para alcançar esse estado, onde você vai além de si mesmo e se conecta com valores universais, como a verdade, a beleza e a bondade. É na solidão que você reflete sobre seu lugar no mundo, sobre como suas ações podem impactar os outros. Pense em Mahatma Gandhi, que usava momentos de introspecção para planejar suas ações de resistência pacífica. Ou em Nelson Mandela, que durante seus 27 anos de prisão, encontrou na solidão a força para manter sua visão de um mundo mais justo. A solidão não os diminuiu, ela os elevou. Vivemos em uma era que parece rejeitar a solidão. Estamos conectados 24 horas por dia, 7 dias por semana. Notificações, mensagens, redes sociais. Tudo isso os mantém presos a um ciclo de distração. A solidão é vista como algo a ser evitado, um sinal de fracasso social. Mas e se mudarmos essa narrativa? E se, como sugeria Rainer Maria Rilke, abraçarmos a solidão como uma aliada? Rilke escreveu: ame sua solidão e suporte a dor que ela lhe causa. Para ele, a solidão era um presente, uma oportunidade de crescimento, de autodescoberta. A ciência moderna nos dá pistas de como fazer isso. Estudos mostram que práticas como meditação, escrita reflexiva e caminhadas solitárias podem transformar a solidão em um momento de poder. Um experimento da Universidade de Rochester descobriu que pessoas que reservam tempo para a solitude têm maior bem-estar emocional e menor sensação de isolamento social. Isso parece paradoxal, mas faz sentido. Quando você aprende a gostar da sua própria companhia, você se torna menos dependente da aprovação dos outros. Blaise Pascal, o filósofo francês, dizia: todos os problemas da humanidade derivam da incapacidade do homem de sentar-se sozinho em uma sala. Essa frase, escrita no século XVII, é mais relevante do que nunca. Experimente reservar 10 minutos por dia para estar sozinho, sem celular, sem barulho. Escreva o que vem à mente, caminhe sem rumo. Ouça-se. Esses pequenos momentos de solitude podem transformar sua relação com você mesmo e com o mundo. Então, como transformar a solidão em poder no seu dia a dia? Aqui estão algumas práticas inspiradas nos grandes pensadores: meditação e reflexão. Siga o exemplo de Lao Tse e reserve um tempo para o silêncio. A meditação mindfulness, por exemplo, é uma forma de solidão consciente que fortalece a clareza mental. Estudos mostram que apenas 10 minutos diários de meditação podem reduzir a ansiedade e aumentar a criatividade. Escrita reflexiva. Como Thoreau e Jung, use a escrita para explorar seus pensamentos. Escreva um diário, faça perguntas a si mesmo, registre seus sonhos. Isso te ajuda a processar emoções e descobrir insights profundos. Caminhadas solitárias. Nietzsche adorava caminhar sozinho e dizia que suas melhores ideias vinham durante esses passeios. A ciência confirma. Caminhar na natureza, sem companhia, aumenta a sensação de bem-estar e estimula a criatividade. Desconexão digital. Desligue o celular, saia das redes sociais por algumas horas. Como dizia Pascal, aprenda a sentar-se sozinho em uma sala. Isso te dá espaço para ouvir sua voz interior. Essas práticas não são complicadas, mas exigem coragem. Coragem para enfrentar o silêncio, para ouvir seus próprios pensamentos, para se conhecer de verdade. A solidão não é um vazio a ser temido, mas um espaço a ser preenchido, com suas ideias, sua força, seu propósito. Nietzsche nos ensinou que é o caminho para a originalidade. Thoreau nos mostrou que é o espaço da clareza. Jung nos revelou que é o portal para o inconsciente.
Frankl nos provou que é a forja da resiliência. E Lao Tse nos lembrou que é a ponte para o divino. Então, da próxima vez que você sentir o peso da solidão, não fuja, abrace-a. Veja-a como uma oportunidade de crescer, de criar, de se tornar mais forte. A solidão é o fogo que forja os grandes pensadores, os grandes criadores, os grandes líderes. Ela é o seu maior poder. O mundo lá fora pode ser barulhento, caótico, exigente. Mas o verdadeiro poder está aqui, no silêncio, dentro de você. A solidão é sua aliada, sua mestra, sua força. Use-a, transforme-a e deixe que ela revele o potencial ilimitado que vive em você. Como disse o poeta Rumi, além das ideias de certo e errado, há um campo. Eu te encontrarei lá. Vá para esse campo. Vá para a sua solidão e encontre o seu poder.